Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do grupo de pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a terceira videoaula das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino e Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia, e Metodologia do Ensino e Educação Física 2, que é um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física. E o tema desta videoaula é Concepções de Ensino da Educação Física. Ou, se vocês preferirem, nós assim também trataremos Teorias Curriculares da Educação Física. Na obra Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, o curriculista, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tomás Tadeu da Silva, apresenta concepções de ensino, teorias de ensino como equivalentes, como correspondentes às teorias curriculares. E a explicação é razoavelmente simples. O que quer uma teoria de ensino? Definir como nós vamos selecionar os conhecimentos, como nós vamos organizar e desenvolver as aulas, como nós vamos avaliar. E o que quer uma teoria do currículo? Definir como nós vamos organizar os conhecimentos, como nós vamos organizar e desenvolver as aulas e como nós vamos avaliar. Uma teoria de ensino e uma teoria curricular, uma concepção de ensino e uma teoria curricular, quer, portanto, porque é uma coisa só, quer, portanto, formar pessoas de uma determinada maneira. É por isso que nesta videoaula nós vamos procurar alcançar o seguinte objetivo: que vocês conheçam as concepções de ensino de educação física, ou as teorias curriculares de educação física, e que vocês relacionem essas concepções de ensino, essas teorias curriculares, às identidades que elas pretendem produzir. Nós já estudamos e já discutimos em sala de aula sobre esse processo de constituição identitária. Nós não estamos pensando que, ao propor o currículo de uma determinada maneira, ou seja, ao organizar as atividades de ensino, selecionar conhecimentos, etc., de uma determinada maneira, nós vamos obrigatoriamente produzir sujeitos de uma determinada maneira. Não é disso que nós estamos falando. Mas estes sujeitos serão fortemente influenciados por aquilo que acontecer no currículo, por aquilo que acontecer na aula, pelas concepções de ensino que nós colocarmos em ação. E para começar essa conversa, nada melhor do que retomar o momento em que a educação física é inventada. Não tinha esse nome, mas ela é inventada como experiência pedagógica. A educação física surge como intervenção pedagógica na escola. E é interessante dizer para vocês que ela surge no século XVII na Europa, mas ela é trazida para o Brasil, ela começa a ser, digamos assim, ministrada no Brasil no século XVIII, bem no finalzinho do século XVIII. E aí nós temos um período que vai do século XVIII até os dias atuais, até o século XXI, passando, evidentemente, pelo século XX, que foi o século em que mais emergiram concepções de ensino e educação física, e é importante que vocês conheçam, até para que vocês possam, durante o estágio, ou mesmo no exercício da profissão, que vocês possam identificar quais são as concepções de ensino que mais têm relação com aquilo que consta no projeto político-pedagógico da escola em que você estagiará, na escola em que você estagia, ou na escola que você trabalhará, ou na escola que você trabalha. Muito bem. Então é importante dizer para vocês, lembrar vocês que no Brasil, digamos assim, né, ao longo do século XVII, durante o século XVIII e durante o século XIX, vigorou um certo modelo de sociedade que nessa videoaula nós estamos chamando uma sociedade em castas, no formato de castas. E observem que nesse modelo de sociedade há uma pequena elipse, né, um pequeno grupo que está menorzinho em cima do grupo maior, e, obviamente, é esse grupo que nós chamamos, né, de elites. Então, não havia conexão nenhuma com o grupo que era a maior constituição, né, populacional, ou seja, a maior parte da população não tinha o menor acesso aos bens culturais, aos bens produzidos pelo outro grupo. E é interessante dizer para vocês que a escola foi uma instituição criada por essa casta aí de cima, por esse grupo que, evidentemente, dominava os meios de produção, dominava os recursos, dominava todo esse processo.
Muito bem. E nessa escola, como vocês já sabem, porque estudaram ao longo da história da educação e porque estudaram, seja no curso de licenciatura em educação física ou no curso de licenciatura em pedagogia, estudaram como é que esse processo foi se constituindo, vocês sabem muito bem que esta escola colocava em ação uma determinada concepção de ensino, essa escola colocava em ação um determinado currículo, e que nós, com base na literatura, estamos aqui chamando de currículo ou concepção de ensino tradicional. Tendência pedagógica também é uma outra expressão bastante usada. E, como vocês bem sabem, no Brasil nós tivemos uma tendência pedagógica tradicional laica e uma tendência pedagógica tradicional religiosa, digamos assim, cristã, católica. E é interessante vocês se lembrarem que, neste momento, a concepção de ensino que vigorou, a teoria curricular que vigorou, o currículo que vigorou no campo da educação física foi o currículo ginástico. Então, ninguém que está assistindo essa videoaula teve aulas no currículo ginástico e ninguém aqui nessa videoaula é professor ou é professor que está assistindo essa videoaula, é professor ou professora na perspectiva tradicional ou no currículo ginástico. Então, nós veremos na aula presencial registros fílmicos, existem imagens do comecinho do século XX do currículo ginástico. No centro, no Museu da Educação da Secretaria Estadual de Educação, não tem esse nome, é o Centro de Referência Mário Covas, vocês têm documentos, estão inclusive na internet, que mostram fotografias na antiga escola Caetano de Campos, lá na Praça da República, dos estudantes e das estudantes tendo aulas no currículo ginástico, ou seja, com referência. Existem planos de ensino, estão disponíveis aí para vocês acessarem, mostrando como é que eram as aulas no currículo ginástico. Basicamente, tinha uma entrada em calor ou aquecimento, tinha uma parte principal dessa aula, também chamada lição propriamente dita, e tinha uma parte final dessa aula, também chamada descontração ou relaxamento. Qualquer semelhança com aquilo que vocês já viram, principalmente nas academias de ginástica, não é mera coincidência. Então, o que acontece nas academias de ginástica é o método ginástico, muito inspirada numa noção de ginástica que também se desdobrou e se tornou o currículo ginástico dentro da escola. E, na verdade, o currículo ginástico ele era muito mais amplo, muito maior do que somente isso. É que no Brasil, o modelo de ginástica trazido para o Brasil foi o método francês. E tinha uma pessoa, um guia, normalmente alguém com alguma formação nesse assunto, que desenvolvia uma sequência de exercícios a serem repetidos, enquanto a turma, os estudantes, as estudantes repetiam esses exercícios na mesma ordem e no mesmo ritmo, e normalmente era cadenciado por contagens. Tá bom, né? Por hoje não tem necessidade de a gente entender melhor esse método ou este currículo ginástico, muito embora exista uma farta literatura sobre esse assunto. O que é importante é justamente a transição deste modelo de sociedade de castas, deste modelo agrário exportador, para um outro modelo, cada vez mais urbanizado, em que os meios de comunicação se tornam cada vez mais abrangentes e que o sistema de transporte, ou seja, os meios de transporte também se modernizam. Ou seja, na medida em que nós vamos nos urbanizando, aqui no Brasil, na medida em que nós vamos nos urbanizando, também muda o sistema econômico, também mudam os modos de produção. Então nós deixamos de ser uma sociedade agrária exportadora e fomos nos urbanizando. Deixamos de ser uma sociedade organizada em castas e nos tornamos uma sociedade organizada em classes. E aí sim está bem próximo da gente. Eu mesmo sou uma pessoa que cresci numa sociedade, né, organizada por classes, né, e nós dizíamos as classes mais altas, as classes mais baixas, as classes superiores, as classes inferiores, as classes A, B, C, D e E, e assim por diante. É uma terminologia que está muito frequente ainda na literatura e vocês acessam essa terminologia de várias maneiras. O discurso, né, se refere bastante a essa noção de classe, muito embora vocês já percebam aí pelo desenho, né, que nós
produzimos, vocês percebam que ela termina antes do século XXI, né? Ou seja, ela tem lá o seu fim em algum momento do século, em algum momento da segunda metade do século XX. E nesta sociedade de classes, a escola vai ser chamada a desempenhar uma função importante. Se a escola da sociedade de castas era para bem poucas pessoas, se a escola da sociedade de castas eram pontilhadas, né, em algumas cidades, em alguns lugares, e aí havia aquela situação né, das escolas que, na verdade, elas reproduziam as práticas dos colégios mais importantes, dos chamados grupos escolares. Então, as escolas das fazendas, elas eram ligadas aos grupos escolares dos povoados, do centro da cidade, digamos assim, e a escola ocupava um lugar de templo, lá quem sabe, às vezes, na praça principal de muitas cidades, como acontece aqui no estado de São Paulo, isso é possível ver em algumas cidades. Então, a escola vai assumir cada vez um lugar mais importante nessa sociedade, uma vez que a escola vai ser aquela agência que vai produzir a mão de obra necessária para essa sociedade que vai se industrializando, para essa sociedade industrial. E aí, obviamente, tudo que remetesse ao ensino tradicional, tudo que remetesse à tendência pedagógica tradicional ou ao currículo ginástico soava como algo antigo, ultrapassado, velho, e nós precisávamos de uma educação nova. E nós aqui, na Faculdade de Educação, já estudamos muito esse assunto, né, porque isso aparece bastante nos nossos currículos, na nossa formação. E vocês sabem muito bem que, principalmente a USP, principalmente no ano que nós estamos comemorando os 90 anos da USP, um dos signatários do documento foi justamente Fernando Azevedo, que era um professor, formador de professores, né, professor do Instituto de Educação, professor que depois se torna professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ou seja, um professor que está ali, né, no momento do surgimento da Universidade de São Paulo, e que é alguém que também assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Ele e outras pessoas, como vocês bem sabem, várias pessoas aí, vários intelectuais daquele momento, e que vão defender uma educação nova, uma escola nova, e aí nós deixamos de pensar, ou deixamos de acessar o discurso tradicional, pelo menos com tanta ênfase, o discurso pedagógico tradicional, e começamos a acessar o discurso pedagógico escola novista, ou a educação nova, ou a escola nova. E aí sim, em vez do centro do processo ser o conhecimento, como era na tendência pedagógica tradicional, na escola nova o centro do processo é o estudante. E aí toda essa conversa que vocês ouvem sobre as metodologias ativas, as pedagogias ativas, é o aluno que tem que agir sobre o objeto do conhecimento, é graças a esse processo de substituição de um repertório, de um estofo conceitual da filosofia, como era na educação tradicional, e a incorporação do discurso psi, a incorporação do discurso da psicologia da aprendizagem, da psicologia do desenvolvimento, da psicologia da educação. Então, a escola nova, ao colocar o aluno no centro do processo, a escola nova, ao basear-se em referenciais como De Crowley, como Pestalozzi, como Freinet, como Maria Montessori, etc., vai olhar para o processo de ensino de uma outra maneira, vai colocar o aluno de uma outra maneira e vai definir os conteúdos de uma outra maneira e vai organizar a experiência pedagógica, a experiência curricular de uma outra maneira. Então, é possível dizer que a escola nova trouxe uma série de mudanças. Por exemplo, os estudos do meio, por exemplo, a pedagogia dos projetos, por exemplo, os centros de interesses, ou seja, por exemplo, o material dourado, por exemplo, o cozinheiro, ou seja, há uma série de práticas pedagógicas que a gente ainda enxerga em muitas salas de aula e que têm uma profunda inspiração no movimento escola novista. A começar da defesa em conteste da escola pública, laica e gratuita, que nós seguimos defendendo e avançando nesse processo. Muito bem, mas, como vocês bem sabem, a escola nova, ou a pedagogia nova, ou o escola novismo foram responsabilizados nos Estados Unidos por uma catástrofe que eles enfrentaram na visão deles lá, e aí nós tivemos a emergência de uma outra maneira, de uma outra forma de pensar a educação, de uma outra forma de pensar o ensino.
E naquele livro fundamental, Princípios Básicos do Currículo e do Ensino, Ralph Tyler, em 1949, vai propor uma organização muito semelhante a essa que todos nós tivemos na educação básica e muitos de nós continuam tendo ou praticando na educação superior, no ensino superior, que é esta questão dos conteúdos serem definidos com antecedência. Quem pensa o processo não é quem executa, existe uma certa progressão nos conhecimentos, e o professor e a professora, uma progressão na organização dos conteúdos, e o professor e a professora precisa ser alguém que domina as técnicas. Então, quando você diz assim, quando você pensa assim, quando eu digo ou penso, nossa, essa pessoa sabe muito, mas não sabe ensinar, esse é um pensamento muito influenciado pelo discurso tecnicista. Tecnicismo é o domínio de certas técnicas, de certos métodos para fazer com que aqueles estudantes se apropriem daqueles conhecimentos que foram decididos por outrem, a partir, né, da cultura hegemônica, a partir do conhecimento científico, etc, etc, etc. Então, a escola de classes, a escola na sociedade de classes é aquela escola que rompe com o que rompe com a pedagogia tradicional, que rompe com o currículo ginásico, que se apropria da educação nova, que se apropria do discurso escola novista e que logo ali se apropria também do discurso tecnicista e, obviamente, a educação física enquanto componente curricular não poderia ficar de fora, se bem que nessa época não era chamada de componente curricular, era chamada como atividade. Então, a educação física, ela vai negociar, né, fortemente com essa prática social, se vocês quiserem, com essa prática cultural e, se vocês quiserem, melhor ainda, com essa prática corporal que explode ao longo do século XX. Ela não é uma invenção do século XX, mas ela ganha grande importância no século XX, que é o esporte. Numa sociedade industrial, numa sociedade de classes, o esporte ganha um lugar muito especial. Quem disse isso pela primeira vez, ou quem tornou esse raciocínio conhecido, foi Norbert Elias. Então, Norbert Elias e Eric Dunning, eles têm um livro muito importante chamado Processo Civilizatório, que vão colocar o esporte num lugar de destaque nesse processo. Esse modo, ou quando o imperialismo se estabelece, o imperialismo europeu, o imperialismo, sobretudo inglês, se estabelece, algo que os colonizadores levaram na sua bagagem entre o final do século XIX, né, e até a primeira metade do século XX, foi a prática esportiva. Tanto é, né, que nós aqui, durante muito tempo nas escolas, o que nós trabalhamos nas escolas? O futebol, o basquetebol, o handball e o voleibol. Ou seja, são 4 modalidades euro-estadunidenses, 4 modalidades que vieram nessa bagagem, né, por isso que eu caprichei nesses prefixos, né? Ou seja, são 4 modalidades que vieram nessa bagagem de colonização. Vocês estudaram em Poeb, ou devem ter estudado, ou talvez tenham estudado, os acordos MEC-USAID e sabem muito bem que nós incorporamos aqui o tecnicismo educacional, nós trouxemos também o esporte, que era o que era trabalhado nas escolas estadunidenses. Não só, mas também. Bom, então o esporte passa a ser, o currículo esportivista passa a ser aquele que vai forjar o caráter, vai ensinar a competir. Olha aqui, uma sociedade capitalista, né, como é importante ensinar a competir dentro de certas regras. Né? Então, vai ensinar a competir, claro, né, sem se dar conta que sempre são os mesmos que ganham. Então, muito interessante essa discussão, nós vamos aprofundar em sala de aula. E peço, por favor, que façam a leitura da bibliografia indicada, porque é algo fundamental para acompanhar esse debate, mesmo porque a discussão das identidades está no texto e não está na videoaula. E aí também uma outra mudança importante na educação física, já que nós abandonamos, né, também fomos abandonando o tecnicismo, o escolanovismo, nós incorporamos para a educação física uma noção muito diferente. Nós, baseados na psicologia do desenvolvimento, nós passamos a entender as aulas de educação física como aquele momento que poderíamos contribuir com o desenvolvimento integral das crianças. Ora, mas a ginástica não propunha isso? Propunha também.
né? Mente sã em corpo são. Mas o esporte não propunha isso? Também propunha, porque o esporte também trabalhava com a mesma base teórica da ginástica, que é fisiologia, e também tinha como meta a melhoria da aptidão física. Mas com o tecnicismo educacional, com a mudança dos currículos, com a negociação que a escola faz com a sociedade industrial, ora, a educação física precisava contribuir com a formação do cidadão, com a formação da cidadã, né, e pensando nesse indivíduo de forma integral. Então, a educação física vai apostar na perspectiva psicomotora ou no currículo psicomotor, que é por meio das atividades de movimento, desenvolver aspectos cognitivos, afetivos, sociais e psicomotores, ou por meio das atividades de movimento, contribuir para o alcance de níveis elevados do desenvolvimento motor, que nessa teoria eles carregariam juntos desenvolvimentos cognitivo e afetivo social. Então, as músicas que nós aprendemos a cantar na escola quando éramos crianças, e essas músicas acompanhadas de gestos, como cabeça, ombro, perna e pé, e algumas pessoas conhecem de outro jeito, ou brincar de amarelinha na escola para ensinar sequência numérica, gente, tudo isso tem a ver com essa perspectiva psicomotora que foi muito internalizada, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Também veremos vídeos durante a aula presencial que ilustram bem o currículo, a pedagogia, a tendência pedagógica tecnicista e o currículo psicomotor e o currículo desenvolvimentista, que o currículo desenvolvimentista fundamenta aquelas aulas que visam a melhoria das habilidades motoras, que todo mundo saia do estágio inicial das habilidades motoras, que todo mundo alcance o estágio final das habilidades motoras. E é nesse contexto desta escola capitalista, desta escola que passa a ser fortemente criticada nos anos 70, nos anos 70 e nos anos 80 por autores como Pierre Bourdieu, Stabler, Passeron, Luiz Althusser, Paulo Freire, ou seja, há um conjunto de trabalhos lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 que vão denunciar esta escola como uma agência de reprodução da desigualdade social. São as teorias crítico-reprodutivistas. E nesse contexto emergem, tanto na Europa, nos Estados Unidos, como no Brasil também, as pedagogias críticas, também chamadas pedagogias dos conteúdos. Então, se as pedagogias tradicionais colocavam o centro do processo, no conhecimento a ser transmitido, se as pedagogias tradicional, escola nova, colocavam a pedagogia nova colocava o centro do processo no aluno, a pedagogia tecnicista, né, a tendência pedagógica tecnicista, colocava o centro do processo nas técnicas de ensino, as pedagogias críticas ou as teorias críticas, aqui no Brasil, né, sobretudo a histórico-crítica e a crítico-social dos conteúdos, de Saviani e de Libânio, elas vão colocar no centro do processo novamente o conhecimento, o conteúdo, mas não mais aquele conteúdo, entre aspas, neutro. As pedagogias críticas, isso está em Pedagogia Crítica, uma introdução do Saviani, as pedagogias críticas, a pedagogia histórico-crítica, uma introdução, elas apostam na transmissão dos conhecimentos, dos conteúdos da cultura hegemônica, mas de uma forma sem a ideologia, ou seja, desideologizados. Ou seja, mostrando, não é retirar a ideologia, é mostrando como opera a ideologia naqueles conteúdos da classe dominante. Bom, é óbvio que na educação física isso também teve reflexos. E aí emergem, no comecinho dos anos 90, duas correntes críticas na educação física. A pedagogia crítico superador, a pedagogia da educação física, né? A metodologia, o currículo crítico superador e o currículo crítico emancipatório, que não vem ao caso aprofundar no final da videoaula. Eu vou dizer onde vocês podem buscar todas essas referências que eu estou utilizando aqui. Bom, então, na pedagogia crítica da educação física, o que se desejava? Fazer uma crítica de como aqueles conhecimentos que povoavam o currículo da educação física estavam contaminados com a ideologia capitalista. E adivinha qual foi o alvo prioritário? Esporte. O esporte enquanto uma prática corporal
euro-estadunidense, branca, cristã, heterossexual e burguesa foi fortemente criticada. Então, a discussão da pedagogia crítica no Brasil, da educação física, ela teve uma influência do marxismo muito grande, teve uma influência da teoria da ação comunicativa, da escola de Frankfurt, também muito grande, e aí a minha geração de professores e professoras, né, ou seja, eu me formei nos anos 80, né, e fiquei na escola, né, lidei com essas conversas, com esses discursos, com essas obras, fazendo os concursos, me apropriando dessa discussão, a nossa geração aprendeu que não deveria mais ensinar técnicas e regras das modalidades esportivas. O problema foi que nós aprendemos que não deveríamos ensinar aquilo, mas nós não sabíamos muito bem o que fazer então. E aí os efeitos que vocês provavelmente vivenciaram e que eles estão muito bem marcados naquele texto da semana passada da Roseli Cassan Fontana, mais uma vez, não perco a chance de dizer, o texto mais importante da nossa disciplina. Bom, mas nada como um dia depois do outro, a sociedade, em algum momento da segunda metade do século XX, ela começa a se transformar, o capitalismo vai deixando lugar, né, para uma outra racionalidade, não mais a racionalidade capitalista, mas agora a racionalidade neoliberal. A modernidade vai deixando lugar para um outro tipo de pensamento, para um outro tipo de projeto de sociedade, que é o projeto pós-moderno. E nós temos uma sociedade, não mais uma sociedade de classes, mas agora uma sociedade em formato de rede, uma teia social. Então, a literatura a respeito vai dizer que agora nós não pensamos mais em classe alta e classe baixa, classe média, né? Classe alta, baixa e média. Nós vamos pensar agora naqueles que estão mais ao centro e naqueles que estão mais à periferia. E periferia, nesse sentido, é aquela região da sociedade em que os bens culturais produzidos por determinados segmentos ficam menos disponíveis. Se você conhece muito bem a cidade de São Paulo, se você conhece bem a cidade de São Paulo, tem candidato a prefeito que não conhece bem. Se você conhece a cidade de São Paulo, você sabe muito bem como é que isso se organiza. Você sabe muito bem a distância, que às vezes é só de 10 quilômetros, mas a distância de acesso aos bens culturais para quem mora em certas regiões e para quem mora em outras regiões. Como o CEP faz diferença, né, inclusive na taxa de mortalidade infantil e na taxa na idade média, né, na taxa de vida, né, ou seja, na longevidade, é o termo correto, né, na longevidade das pessoas. Então, é importante levar isso em consideração, ou seja, nós vivemos uma sociedade e todos esses tracinhos querem dizer as vias pelas quais nós acessamos ou não as coisas. Quem está mais ao centro tem mais tracinhos aí cruzando, mais linhas cruzando. E numa sociedade globalizada, multicultural, neoliberal e profundamente desigual, nós também vamos acessando, graças às tecnologias digitais de informação e comunicação, vamos acessando aí uma série de significados atribuídos às coisas do mundo. E nesta sociedade, duas coisas interessantes aconteceram com a escola. Primeiro, que a escola recupera uma discussão, graças às pedagogias das competências, a escola recupera uma discussão lá do tecnicismo educacional, e o termo neotecnicismo é de Deneval Saviani, no seu livro História das Ideias Pedagógicas. Né? Então, a escola recupera a discussão do saber fazer, a escola recupera a discussão do trabalhar com situações-problema, a escola recupera a discussão que o importante são boas atividades de ensino, basta ver a discussão das metodologias ativas, ou seja, como isso está presente, né, e como a gente se apropria disso de diversas formas, digamos assim, e é evidente que isso teve um reflexo na educação física também. E o reflexo que a pedagogia das competências, e o reflexo que o neotecnicismo, e o reflexo que a sociedade neoliberal teve na educação física, é o surgimento do mesmo pensamento que nós já tivemos lá no final do século XIX, nos primeiros anos do século XX, com a questão da preocupação com a saúde. Mas dessa vez não mais formar um cidadão, uma cidadã que saiba, que tenha na escola construído a sua saúde corporal,
mas alguém que saiba gerenciar, gerir a sua própria saúde. Formar um cidadão que adote como estilo de vida a atividade física, ou seja, formar um cidadão fisicamente ativo. E é toda essa discussão que você vê na escola, com a questão de certos alimentos, sim ou não, o programa saúde na escola, certas práticas que nós fazemos na escola, às vezes muito voltadas, né, para disseminação de uma certa ideia de saúde corporal, como dia do desafio, etc, etc, etc. O que você vê ali é uma narrativa, um discurso que o importante é que na escola a gente aprenda a cuidar bem da saúde, que, veja bem, não estou dizendo que isso não é importante. O que eu estou dizendo é que a educação física se apropriou dessa discussão e como se ela se bastasse ao ensinar todo mundo a cuidar bem da própria saúde. Ora, como é que você vai formar cidadão crítico se você ensina a pessoa a fazer abdominal, por exemplo? Complicado, não é? Muito bem. E uma outra preocupação que aparece cada vez mais presente, e que se nós somos pessoas marcadas pelos marcadores sociais das diferenças, se nós somos uma sociedade múltipla, se nós defendemos o direito de todos os corpos a frequentarem a escola, do começo até onde eles quiserem, se nós defendemos que todas as identidades corporais têm que ser reconhecidas e valorizadas, vocês vão de convir que não tem a ver fazer um discurso de saúde, porque o discurso da saúde na educação física é o corpo magro, esbelto, com a taxa de gordura tanto, blá, 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 blá. Né? Que não come isso, que não come aquilo. Esse é o discurso da saúde na educação física. O discurso da saúde que impregnou a educação para a saúde no currículo escolar. É isso, né? Porque também existe uma noção de saúde coletiva, que é uma outra noção. Bom, mas no campo de olhar para uma escola sensível às diferenças, uma escola, um currículo que afirme as diferenças, você não pode mais trabalhar com a discussão da saúde. Você não pode mais trabalhar com a discussão das competências. Você não pode mais trabalhar com a discussão das teorias críticas, que são baseadas no marxismo, que é uma teoria concebida no final do século XIX, ou na segunda metade do século XIX. Você não pode trabalhar com essa ideia da psicologia do desenvolvimento. É nesse momento que as teorias pós-críticas vão se apoderando da discussão do currículo. Ou seja, a discussão do currículo foi ao contrário. A discussão do currículo vai se apropriando da teorização pós-crítica. E a discussão do currículo vai sendo impactada pelos estudos culturais, pelo pós-estruturalismo, pelo pós-colonialismo, pelos estudos de gênero, pela teoria queer, pelo pós-modernismo, pelas filosofias da diferença. Então você tem aí um respiro, uma oxigenação, já que a gente estava criticando a questão da saúde, né, do discurso da saúde na educação física, né, que fique bem claro, a saúde é óbvio que é um direito de todas as pessoas. Então, as teorias pós-críticas vão se apropriando de uma outra discussão e elas vão até ressignificar tudo isso que eu acabei de dizer aí com relação à saúde. Então, sim, a educação física é um componente curricular que vai tematizar as práticas corporais e muitas pessoas realizam as práticas corporais com finalidade de saúde. Está ótimo, mas também elas realizam para se divertir, mas também elas realizam porque aquela é a profissão delas, mas também elas realizam por motivos religiosos, mas também elas realizam com intencionalidade competitiva, haja vista Jogos Olímpicos, mas também elas realizam isso, realizam as práticas corporais com finalidades sedutoras. Então, existem vários significados atribuídos às práticas corporais. Ora, quem te ajuda a pensar nos significados? Pós-estruturalismo, estudos culturais. Existem várias formas de conceber as práticas corporais. Então, a escola não vai ser aquele lugar que vai ensinar as pessoas a fazer isso. Então, a discussão pós-crítica, ela vai chegando na escola, basta ver a preocupação que nós temos com abordar a história e a cultura afro-brasileira, africana e indígena, basta ver a preocupação que nós temos de produzir currículos, e aí políticas curriculares que incluam as pessoas com deficiência, que incluam as comunidades quilombolas, que incluam ou currículos para as comunidades quilombolas, currículos para as comunidades indígenas, currículos cada vez menos atravessados pelas questões colonizadoras, ou seja, currículos cada vez mais descolonizados, ou seja, toda essa discussão é uma discussão que não está no neotecnicismo, não está nas teorias críticas, não está na escola nova, nem no tecnicismo, muito menos nas teorias tradicionais. Isso está na teorização pós-crítica. E é nesse lugar que está
a perspectiva cultural da educação física, também chamada currículo cultural ou simplesmente educação física cultural, ou educação física culturalmente orientada. Muito bem, colegas, vocês podem encontrar vídeos que abordam cada uma destas vertentes de ensino, cada uma dessas perspectivas de ensino, cada uma dessas teorias curriculares de ensino no canal do GPF. Vocês estão lá os vídeos, eu vou colocar os links na descrição, coloquei os links na descrição, quando vocês assistirem eu já coloquei, então eu coloquei os links na descrição, para que vocês também, se quiserem ver como que são essas aulas, né, da educação para a saúde, como que são essas aulas da perspectiva desenvolvimentista, como que são essas aulas da perspectiva psicomotora, como que são essas aulas das teorias críticas da educação. Porque o que nós faremos daqui para frente no nosso curso é estudar cada vez mais e com profundidade as teorias pós-críticas, seus impactos na educação física, seus impactos no currículo da educação física e a invenção, a criação da teoria curricular cultural da educação física. Então é isto. Fiquem bem, se cuidem muito. A turma da pedagogia, nós nos encontraremos na próxima terça-feira. A turma da educação física, nós nos encontraremos na próxima quarta-feira. Até lá, nos veremos.